Olá, amigos! Nós produzimos pé de obra para subsistência ou para exportação? Me refiro aos jovens talentos. Vamos lá! Está acontecendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São aproximadamente 3.500 atletas em 128 times, nesse torneio que é tiro rápido pelo interior do estado. Repare, embora possam jogar atletas de até 21 anos, a média de idade caiu bastante. Tem jogador com 15, 16, 17 anos. E qual o motivo disso? Hoje, um jogador de 20 anos já é velho para o mercado europeu. O garoto já adquiriu vários vícios e, pela oferta excessiva de atletas, ele torna-se dispensável. Pudera, cada vez mais os jovens são lançados precocemente em suas equipes profissionais. Aqui cairemos em dois dilemas envolvendo essa galinha de ovos de ouro de todo time profissional. Ter a base como criação de talentos, a fim de ganhar dinheiro para exportá-los, sem a preocupação de que eles joguem no time principal, ou formar atletas para suprir as necessidades da equipe profissional. E claro, diante desse dilema, torna-se óbvio. Todo time deve ter sob o seu comando as categorias de base, sem terceirizá-las, nada disso, pois isso significa perder dinheiro. Quer um exemplo de pé de obra de jogador para subsistência? O Santos Futebol Clube, por exemplo. Quando o Marcelo Teixeira era presidente e Leão o treinador, ele foi campeão brasileiro usando os adolescentes Diego e Robinho, que foram trazidos à base, pois o Peixe literalmente não tinha jogador para colocar em campo. E até hoje, por conta das dificuldades financeiras, o time se socorre aos meninos da vila. Tem o Ângelo, o Marcos Leonardo, tantos outros aí. Por outro lado, o São Paulo ele tem uma fábrica de jogadores em Cotia. Quantos garotos que o torcedor são paulino desconhece ter passado por lá, nem viu no time principal, e estão jogando na Europa, ou nos grandes centros, ou até mesmo em qualquer rincão dos confins aí da Ásia, em qualquer lugar. Claro, São Paulo faz isso para ganhar dinheiro. Entretanto, quando ele vende o jogador, se o jogador vingar, ele pode continuar a ser uma renda. Foram 100 milhões arrecadados por direitos de clube formador com o Casemiro e com o Antony. Muito dinheiro. Os exemplos perfeitos hoje na base são Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro vendeu o Renier, o Lincoln, o Vinícius Júnior e eram muito jovens. E com as contas equilibradas, o Mengão desfruta desses valores para novos e ousados investimentos. Por isso que repatria jogador tão caro. Idem ao Palmeiras, que tem um trabalho excepcional na base, com o Endrick sendo vendido a quase R$500 milhão. E ainda tem esse Luiz Guilherme, Giovani, o menino Estevão, chamado de Messinho. Acho um perigo chamar o jogador por apelido de craque. Bom, mas por que isso ocorre então? Por alguns fatores. A globalização e a economia são os principais. Com os jogadores europeus integrando a comunidade europeia e quebrando barreiras geográficas, há mais vaga para jogadores de fora do continente, diferente de anos atrás, onde os times da Europa buscavam craques formados para chegar em suas equipes e serem titulares absolutos. Zico e Sócrates se encaixam nesse quesito. Depois, os europeus começaram a contratar as apostas, talentos que surgiam das equipes profissionais. E hoje, diferentemente, buscam meninos para serem formados nas categorias de base, vão dos criadouros, contratando esses jovens antes do primeiro vínculo profissional. E aí usam de vários artifícios, porque não pode menor de idade ir lá para a Europa jogar bola, eles contratam os pais para trabalhar de faxineiro, recepcionista, e o menino fica treinando com eles. Mas como então os clubes vão ganhar dinheiro com os garotos? Fazendo como fazem Palmeiras e Flamengo, cuidando bem esses jovens numa base bem estruturada, a fim de que assinem o primeiro contrato profissional e sejam vinculados. De tal forma, podem ser vendidos mais tarde e render muito dinheiro para os clubes. É por isso que os clubes têm uma boa visão, estão cada vez mais à dianteira. Mas não são só eles que fazem isso. O Red Bull Bragantino, por exemplo, está montando uma equipe sub-8. Você não ouviu errado, sub-8.
e é o atual vice-campeão paulista da categoria sub-11. Na Copa São Paulo, o Bragantino possui no seu elenco um colombiano, um jogador de Guiné-Bissau e um japonês, o Kosei, que vem fazendo vários gols. Ele foi trazido do Cerezo Osaka. Isso significa que, além de criar atletas para o seu time profissional e posteriormente redistribuí-los para os seus times do grupo Red Bull, a empresa, o time, capta possíveis revelações estrangeiras no movimento ainda mais, vamos chamar de ousado ou pioneiro. Por fim, os estrangeiros não querem mais craques prontos. Então, saibamos garimpar os talentos e vendê-los aos interessados. Não permitindo que seja um neocolonialismo da Europa na América do Sul ou na África, mas sim uma relação inteligente e financeiramente viável a todos. É por isso que estão surgindo milhares de times de empresas pequenos, focados em categorias de base, sem a preocupação de ter equipe profissional, disputando torneios sérios e com gestão empresarial invejável. E aqui eu cito para ilustrar tudo isso o Metropolitano, o time de Jundiaí do Vinícius Pontes, que é um exemplo. É por tudo isso que vale lembrar. Antes, os grandes clubes brasileiros contratavam jogadores dos clubes do interior que se destacavam nos regionais. Depois passou a contratar jovens revelações desses times. Mais tarde, juvenis. E hoje, tudo isso mudou. O interessado do exterior busca na fonte os garotos. É por isso que o Paulista, União de Araras, Mojimirim, América de Rio Preto e tantas outras equipes precisam ter debaixo das suas asas as categorias de base para que possam reviver seus momentos mais gloriosos. Aliás, imagine o que seria de Ponte Preta e Guarani se o trabalho de base dos anos 70 e 80 fosse impecável nos dias atuais, como era naquele tempo. É isso aí. Cuidem dos garotos, grandes clubes, para ganharem dinheiro. Até mais!